Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos na véspera de Corpus Christi, quarta-feira. Peço licença para entrar no seu lar, para passar a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar não de Abraão e nem do Gênesis, mas vamos comentar um pouco sobre Corpus Christi. O que é esta festa? Meus queridos, na Quinta-feira Santa, Jesus tomou os 12 apóstolos, inclusive Judas, se reuniu com eles num lugar chamado Cenáculo e lá ele celebrou a Páscoa judaica com eles. O que significa esta Páscoa judaica? Esta Páscoa judaica era uma reunião familiar de orações, de símbolos que até hoje os judeus celebram. Nesta Páscoa, havia um chefe da mesa e normalmente havia um jovenzinho que fazia perguntas. Em cima desta mesa havia um cálice de vinho, havia pão ázimo, isto é, pão sem fermento, e havia um cordeiro assado, que era dividido por aquelas pessoas que estavam na mesa. No caso ali, eram 13 pessoas, Jesus e mais os 12. E o que representava isso daí? Em cima da mesa também havia ervas amargas. O que representava isso? Representava aquela Páscoa que os judeus viveram quando saíram do Egito. As ervas amargas representavam o sofrimento. O pão sem fermento representava que eles saíram correndo do Egito, não deu tempo da massa ser fermentada. E ao mesmo tempo o cordeiro lembrava o cordeiro que tinha sido degolado e cujo sangue tinha sido espalhado nas ombreiras da porta, nos batentes da porta, quando o anjo exterminador passou sobre o Egito e matou todos os primogênitos. Mas na casa que havia o sinal do sangue, o anjo passou por cima, não matou o primogênito. Então, todos os anos, todo judeu, ainda hoje, celebra esta festa. Ele celebra esta festa e ele come aquilo que está marcado lá na Sagrada Escritura. Pois bem, Jesus também celebrou esta Páscoa judaica com os seus discípulos, na Quinta-feira Santa. Celebrou. Só que Jesus muda esta Páscoa, muda. Ele está sabendo, ele sabe tudo, tu sabes tudo, diz Pedro a Jesus. Jesus sabe tudo, ele sabe que aquela noite era a última noite que ele passava nesta vida com seus discípulos. Ele sabia que no outro dia, naquela mesma hora, ele teria morrido pela salvação do mundo. Então,
Jesus é o verdadeiro Cordeiro, como nós falamos lá ontem sobre Abraão. Jesus é o verdadeiro Cordeiro. Não é mais aquele cordeiro animal cujo sangue vai tingir as portas dos judeus. Não, Jesus agora é o verdadeiro Cordeiro, é o Cordeiro de Deus, como diz o livro do Apocalipse. Ele é o Cordeiro de Deus, cujo sangue vai tingir a cruz e tingir todas as portas de toda a humanidade. Todos são salvos por Jesus. Todos são salvos por Jesus. Jesus salvou a todos. Não salvou só alguns, não. Salvou a todos. O problema é a gente aceitar esta salvação de Jesus. Ele salvou a todos, mas aqueles que não aceitam a sua salvação se negam a aceitar esta salvação e, portanto, não são salvos. Não são salvos não porque Deus não queira, mas porque Ele não aceita, porque Ele não quer. Então vejam, meus irmãos, nesta última ceia, Jesus vai transformar, vai mudar o pão e o vinho. E Ele vai dizer para os seus apóstolos, Ele vai dizer uma frase muito importante. Ele vai dizer: tomai e comei, tomando pão, tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. E depois, tomando o cálice com vinho, ele diz aos apóstolos: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por vós e por muitos, para o perdão dos pecados. Jesus já está na ceia, anunciando o sacrifício da cruz. E Jesus, neste momento, também, ele dá aos apóstolos o poder de celebrar a ceia. Tanto que ele vai dizer aos apóstolos: fazei isto em memória de mim. Fazei isto como eu fiz. Fazei isto em meu lugar. É muito interessante isso. São Paulo, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, vai analisar profundamente a ceia. E ele vai dizer sem sombra de dúvida, quem come da ceia sem distinguir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a própria condenação. E ele ainda vai dizer: olha, por isso, cada um examine a própria consciência para ver se está em condições de receber a ceia do Senhor. Se está em condições. É melhor não comungar do que comungar mal. Aquele que come e bebe sem estar preparado, está comendo e bebendo a própria condenação. Isto está na palavra de Deus. Então, é melhor a gente não comungar quando eu estou em dúvida se eu estou ou não em pecado. Deixe, não comungue. Peça ao Senhor que venha espiritualmente no seu coração, mas não comungue. Não comungue. Espere um momento para uma boa confissão, para pedir o perdão dos pecados, para ser perdoado pelo sacerdote
para poder estar em paz com os irmãos, em paz com Deus, em paz com a igreja. E daí, receba a Sagrada Comunhão. Mas, meus irmãos, então na ceia, Jesus, vamos fazer uma comparação nossa. Jesus faz um aperitivo da cruz. Jesus faz acontecer a cruz sacramentalmente na ceia. Isto é, quando nós celebramos a ceia, é isso que diz São Paulo, lá no capítulo 11 da 1 aos Coríntios. Nós anunciamos a morte, a paixão do Senhor, até que Ele volte, quando nós celebramos a ceia. É muito, muito interessante isto. Comungar. Comungar é receber o Senhor. Eu não estou recebendo um símbolo de Cristo. Para nós católicos, a Eucaristia não é um símbolo. Não, não é um símbolo. A Eucaristia é Cristo real. Quando eu comungo, eu estou recebendo o Senhor. E é este Senhor que me dá força. É este Senhor que me dá coragem. É este Senhor que me dá vida para eu testemunhar. Quando eu comungo no domingo ou no sábado, quando eu comungo qualquer dia da semana, onde eu vou participar de uma Santa Missa, quando eu comungo, eu estou recebendo a força do alto. Eu estou recebendo o Espírito Santo que vai me entusiasmar, que vai me dar coragem para eu dar testemunho do Senhor. Portanto, todo cristão deveria comungar sempre que tiver oportunidade. Sempre que tiver oportunidade, deveria comungar. E para isso é importante a gente viver na graça de Deus. Não é necessário que a gente viva confessando, não. Não precisa se confessar toda semana, nem todo mês. Eu devo me confessar quando eu estou em pecado grave. Ou então eu devo me confessar ao menos uma vez por ano, conforme diz o mandamento da igreja. Eu devo procurar viver na graça de Deus, como Abraão vivia, sempre na presença do Senhor. E vencer as tentações. É muito interessante, meus queridos irmãos, no Pai Nosso, nós não pedimos a Deus para não ter tentações. Nós pedimos a Deus para não cair nas tentações. Tentações a gente vai ter todo dia, toda hora, cada minuto. Nós vamos ter tentações. Mas se a gente tem a presença do Espírito Santo em nós, se nós temos os auxílios do nosso anjo da guarda, nós somos capazes de vencer as tentações. E, vencendo as tentações, nós vivemos na graça de Deus. Mas voltando a Corpus Christi, voltando à Eucaristia, aliás, a palavra Eucaristia significa ação de graças. Cada vez que nós celebramos uma Santa Missa, nós oferecemos a Deus, ou melhor, nós revivemos o sacrifício de Jesus no Calvário. Com Jesus, nós oferecemos ao Pai o próprio Filho dele. Oferecemos ao Pai para que o Pai olhe para nós
com misericórdia. É interessante que o apóstolo João, na sua carta, sua primeira carta, ele diz que Jesus se assenta à direita do Pai como nosso intercessor. Ele constantemente pede ao Pai por nós. E em cada missa, Jesus intercede por nós ao Pai. De certa forma, o Filho de Deus mostra ao Pai as suas chagas, como mostrou a Tomé. E diz ao Pai: Pai, olha o que eu sofri por amor a estes, que são frágeis, que são fracos, que são pecadores, mas pelos quais eu ofereci a minha vida na cruz, pelos quais eu padeci os sofrimentos da paixão. Por eles eu fui batido, fui chicoteado, fui açoitado, derramei meu sangue, fui coroado de espinhos, fui cuspido, fui traído pelo meu apóstolo Judas, por eles eu fui crucificado, morri na cruz, por eles eu ressuscitei. Para eles eu enviei o Espírito Santo, para que eles vivam a vida de filhos de Deus. Portanto, ó Pai, olhe para este povo, para este meu povo, do qual eu sou o cabeça e eles são os membros. Olhe para esta igreja, meu Pai, com misericórdia, com bondade, e derrama sobre elas, derrama sobre este povo de Deus, sobre esta igreja, derrama a tua misericórdia. Que coisa bonita! Em cada missa, nós refazemos isto. Nós, oferecendo ao Pai o seu Filho, nós estamos pedindo que Ele derrame sobre nós a sua misericórdia. E Deus é misericordioso. Ele é misericordioso. A respeito disso, eu vou ler para vocês um salmo lindo que fala da misericórdia, mas que fala também que Deus vai preparar alimento. Diz aqui, Salmo 111, ou na Bíblia da Ave Maria, 110. Aleluia! Dou graças ao Senhor de todo o coração. Eucaristia significa ação de graças. Dou graças ao Senhor de todo o coração, no conselho dos justos e na assembleia. Assembleia, em grego se diz eclesia, que deu a palavra igreja. Então, dou graças ao Senhor de todo o coração, no conselho dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, grandes. A criação, tudo que está aí, são grandes, dignas de estudo para quem as aprecia. Vale a pena a gente estudar as obras de Deus. Sua obra é majestosa e esplêndida. Sua justiça dura para sempre. Olha aqui o versículo 4 deste salmo. Fez um memorial de seus milagres, o Senhor misericordioso e clemente. Fez um memorial. Qual é o memorial dos milagres de Deus? A Eucaristia. No pão e no vinho. O pão é criação de Deus. O pão também é criação do homem. Deus faz o trigo nascer nos montes. Deus faz as parreiras crescerem.
E o homem coloca o seu trabalho nesta criação de Deus. Portanto, o pão e o vinho lembram a criação de Deus e a criação do homem. O homem moe os grãos de trigo, amassa os bagos da uva, fazendo pão, fazendo vinho, que são alimentos. No tempo de Jesus, o vinho era bebida, não havia café. Aliás, até hoje, para eles, o café é muito caro. Ainda hoje se bebe vinho em muitos países como uma bebida normal. O vinho não é ruim. O vinho excessivo que é ruim. Você bebendo demais, você vai ficar bêbado e vai perder o raciocínio. Mas um pouquinho, aliás, o vinho tinto até os médicos dizem que é bom um cálice, não é 1 litro, né? Um cálice depois ou antes da refeição é bom, um cálice pequeno é bom para agitar o nosso próprio coração. Bebido com moderação, o vinho não é ruim, não é ruim. Tanto que Jesus multiplica bastante vinho no casamento em Caná da Galileia. Meus irmãos, a Eucaristia, ela é feita de pão e de vinho, da obra de Deus e da obra do homem. E este pão e vinho, o Senhor os transforma no seu corpo e no seu sangue. O alimento dos homens passa agora a ser o alimento de Deus. Comendo pão, a gente fica firme na vida. Comendo o pão do céu, nós ficamos firmes na vida divina. E é interessante, no versículo 4 do Salmo 111, diz assim: fez um memorial de seus milagres. Depois eu vou explicar isso amanhã no dia de Corpus Christi. O Senhor misericordioso e clemente. Senhor misericordioso e clemente. O que é misericórdia? A palavra misericórdia é uma palavra latina que significa coração grande, cor cordis, coração. Miseri, um coração que sente a necessidade do outro, um coração grande, um coração que percebe que o outro precisa dele. É isso que Deus sente por nós, por isso Ele é misericordioso. Ele sente que nós somos frágeis, que nós somos pequeninos. Como uma mãe e um pai também sente misericórdia pelo seu filho pequeno, ama. Misericórdia e amor estão ali. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Um pai e uma mãe sente misericórdia, sente amor pelo seu filho pequenino. Por isso a mãe dá de mamar ao filho, porque sabe que ele precisa daquele alimento. E o pai compra a roupinha, compra a fralda para os filhos, porque sabe que eles precisam daquilo, do filho pequeno. Porque ele tem misericórdia, porque ele ama. Como é gostoso a gente saber que o nosso Pai do céu é misericordioso e clemente conosco. Ele nos ama também. Bom, nós vamos terminando nesta quarta-feira, nós vamos terminando o nosso programa. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre a sua casa, sobre a sua pessoa, sobre você. E amanhã você está convidado para participar de Corpus Christi na sua paróquia. Cada um na sua paróquia, mas
Quem não puder, poderá participar na Aparecida às 5 horas da tarde.